Olá, bom dia! Vamos continuar a nossa apresentação no tema O zelo pela tua casa me consumirá, com o subtema Queres ser mais santa do que os outros? Já alguma vez alguém vos perguntou: Queres ser mais santa do que os outros? Diante do tema da santificação, muitas pessoas não aceitam que podemos ser santos antes da vinda de Jesus ou antes da glorificação. E surgem estas questões que vamos agora analisar. Mas antes disso, vamos ver que adiar a minha correção não é uma vantagem para que se torne mais fácil com o passar do tempo. Vamos ver? Se continuarem a amar a transgressão mais do que a obediência, as presentes bênçãos e a grande misericórdia de Deus que agora desfrutam, mas não apreciam, acabarão por tornar-se o agente de sua ruína eterna. O que negamos torna-se prova de que não amamos a verdade e, por isso, prova de acusação. Quando adiamos, não estamos a aproximar-nos de Deus ou a tornar tudo mais fácil. Estamos a afastar-nos perigosamente e a aproximar-nos cada vez mais, do pecado contra o Espírito Santo. Hebreus 10, 26 diz: Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Adiar não é caminhar lentamente em direção a Deus, é afastarmos-nos dele. Estamos a tornar cada vez mais difícil vencermos, pois Deus operará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre o seu povo. Ou seja, cada vez que nós adiamos a vitória sobre o pecado, deixarmos os nossos defeitos de caráter, isso torna-se cada vez mais difícil porque a prova é cada vez mais exigente. Em Olhando para o Alto, Ellen White diz-nos assim: o perigo de adiar a dedicação a Cristo não é discernido por aqueles que estão sob o poder do inimigo, mas quando advém o senso de reconhecimento de culpa, como a pessoa afetada se abriga em Deus. Possam os pecadores culpados aproximar-se daquele que é seu sacrifício expiatório, que se apeguem a ele com todas as suas forças. Nenhum ser humano pode curar a alma que despreza o Espírito de Cristo. A cura só pode ser obtida através do Salvador. Hoje pode ser o dia de eu tomar uma decisão final para ser um escolhido. A misericórdia de Deus tem-se estendido por anos, por longos anos da nossa vida. Mas num destes últimos dias, pois são mesmo os últimos, quem não se rende acaba por ficar para trás. A taça de alguns de nós já está a transbordar com a paciência de Deus. E pensamos que estamos cheios de Deus, quando somos pobres, cegos, despidos e de tudo temos falta. E não temos consciência disso porque ninguém nos diz. Porque andamos todos a respeitar-nos uns aos outros por causa dos nossos pecados. Eu calo-me, tu calas-te. Combinamos entre nós o silêncio e ninguém avisa ninguém da nossa condição.
Só uma pequena porção dos que agora professam a verdade se deixarão santificar por ela e serão salvos. Muitos se apartarão da simplicidade da obra, conformar-se-ão ao mundo, agarrar-se-ão aos ídolos e transformar-se-ão em mornos espirituais. Os humildes e abnegados seguidores de Jesus seguirão avançando à perfeição, deixando para trás os indiferentes e amantes do mundo. Porque temos andado a comparar-nos entre nós. Uma vez perguntaram-me: quem pensas que tu és? Quem pensas que és para te comparares com Moisés, com José, com Daniel, com Paulo, com João Batista? Homens santos de Deus, que atrevimento é esse? Pensas que podes ser como eles? Pensas que podes ser mais do que eles? Não, disse eu, tens razão. Eu não quero ser como eles, porque o meu alvo está muito acima deles. Eu quero ser como Jesus. Então, quando alguém nos pergunta quem pensas que és, quando falamos de santificação, é uma provocação àqueles que não amam a santidade e pensam que nós nos estamos a apresentar como exemplo de santidade. Quando nós apresentamos a santificação como um alvo prometido por Deus, uma obra que Ele faz em nós, não significa que nós estejamos a dizer que nós já somos santos. Não. Significa apenas que nós acreditamos nessa promessa e que pregamos essa promessa para que tu, aquele que não crê, possa compreender e vir a crer. Porquê? Porque só aquele que crê pode alcançar essa promessa. Então, não. Nosso objetivo não é afirmar a nossa santidade, não é dizer que eu já sou santo ou santa, mas defender que quero ser. Irmãos, não adianta nós andarmos a comparar-nos uns aos outros. Mesmo com os mais famosos da Bíblia, ficamos pálidos quando realizamos que o nosso alvo é muito acima dos alvos da Bíblia, dos homens conhecidos da Bíblia, dos homens santos da Bíblia. Nosso alvo é Jesus. Então, sim, eu quero ser mais santa do que os outros, do que todos os outros seres humanos deste planeta. Eu quero ser como Jesus, tão santa como Jesus. Quero aprender como Jesus aprendeu a ser santo. Então, o alvo da nossa santificação não são os outros. Não são os outros com quem nós convivemos na nossa igreja, os outros que vivem ao nosso lado. Não são os outros que estão na Bíblia. O nosso alvo de santificação é Jesus. É restaurar a nossa semelhança com Ele. Esse é o nosso alvo. Uau, isso é exigente. É sim, mas é Ele a fazer em nós. É uma exigência que Ele promete. Aqueles que não querem procuram fraquezas nos outros. Dizem, ele não é exemplo para ninguém. Irmãos, as imperfeições dos outros não são carta branca para nós. Estaríamos todos desculpados.
Isto não é uma competição com os outros, mas conosco próprios. Nós somos a fera. Precisamos ser domados pelas rédeas do Senhor. Paremos com a mesquinhice de averiguar as falhas dos outros para desculpar os nossos defeitos de caráter e as nossas deficiências, e para não termos de fazer o compromisso das reformas que ainda não fizemos nem pretendemos fazer, porque achamos que não resultaram para os outros. Só nos temos desculpado nos defeitos dos outros, nos perfeccionistas, nos chatos e pecadores, para não termos de deixar os nossos vícios e pecados. Não há outro motivo. Nós queremos uma desculpa para pecar, mesmo que seja nos outros. Nós queremos continuar a pecar. Se nos focarmos nos outros, vamos certamente encontrar defeitos, mesmo naqueles que defendem que a santificação é nesta vida, como eu defendo. Eu não sou santa, mas eu quero ser mais santa do que os outros. Eu quero ser como Jesus. Irmãos, o foco está acima de todos os seres humanos, num que é perfeito e santo, e essa é a exigência, esse é o padrão. Uma exigência que é uma promessa de ser Ele a fazer em nós quando nós o deixarmos, quando nós formos a Ele pela fé. E para isso é preciso querer. Queremos mesmo? O nosso foco está em Cristo, num que não nos dá a mais ínfima das desculpas para não obedecer. Deus não vai ser mais clemente conosco porque o irmão ao nosso lado não tem lá muito bom feitio, está cheio de defeitos, ou tem umas calças muito rasgadas e as minhas estão melhores que as dele. Não importa se o meu rasgo é mais pequeno do que o dele, se no céu só entram vestes sem rasgo nenhum. Deus não quer que tenhamos um rasgo mais pequeno que o dos outros. Quer que não tenhamos rasgo nenhum. Num destes dias, ia eu a conduzir com o meu marido ao meu lado e vi uma jovem com umas calças tão rasgadas, mas tão rasgadas, com um rasgo tão exagerado nas calças, que fiquei a olhar para ela e a fazer comentários. O meu marido manda-me um berro e tive que fazer uma paragem brusca, senão iria bater contra o carro da frente. Nós andamos tão concentrados nos defeitos dos outros que nem damos conta que a nossa vida eterna está em perigo iminente. Nós podemos descarrilar se não nos focarmos no caminho. E o caminho é uma pessoa, é Jesus. Há muitas distrações, muitas averiguações sobre como os outros deveriam viver, sobre o que os outros deveriam fazer, sobre o que os outros deveriam decidir. Precisamos que alguém nos dê um berro para que façamos uma travagem brusca enquanto é tempo. O foco não são os outros. Agora vou dizer uma coisa inesperada. O foco também não sou eu.
Foi partilhado comigo uma situação angustiante de uma querida senhora adventista que, depois de estudar um pouco sobre justificação pela fé, se deparou olhar para si mesmo como algo aparentemente irremediável. Lamentava-se que, apesar de estar na igreja há muitos anos e sempre a orar, continuava a ter os mesmos defeitos de caráter e a cometer os mesmos pecados. Parece que é um exemplo de nós próprios, não é? Descreveu a sua aflição perante a aproximação da vinda de Cristo sem que ela estivesse preparada. Nem a sua família estava convertida. Pareceu-lhe que não valia a pena estudar e conhecer a teoria e não colocar nada em prática. Percebi a sua enorme angústia. Ela tinha um conhecimento que não fazia ideia como pôr em prática, como realizar na sua vida. Ela sabia que a palavra de Deus tem o poder para operar aquilo que diz, mas parece que há algum tipo de bloqueio que não permite que isso aconteça. Isto parece uma situação desesperadora, mas eu tenho tentado que a nossa igreja, os meus queridos irmãos, sintam exatamente isto que ela sente. Sim, que sinta esse desespero. Mas porquê? Porque haveria eu de desejar tal coisa? Porque esta é a nossa real condição. Pelo facto de nós estarmos a dormir, é que nós não vemos essa condição. Com o objetivo de entrar em desespero, temos que entrar em desespero. Porque se isso não for visível diante dos nossos olhos e não desesperarmos, o que fazemos? Continuamos a dormir, achamos que estamos bem, que estamos salvos e que não precisamos de fazer nada. Mas nós precisamos de fazer alguma coisa para nos salvarmos? Nós precisamos de ir a Jesus, porque Ele não nos vai obrigar. Se nós não tivermos o conhecimento da nossa condição, como tomaremos a iniciativa necessária para a salvação de nos dirigir a Jesus para pedir seu socorro? Então, enquanto nós estamos a dormir, não compreendemos a verdade da nossa situação. Só quando despertamos é que temos consciência disto. Quem dera que estivéssemos todos a passar por esta grande angústia. Só diante do reconhecimento da nossa condição é que tomamos medidas para recorrer a Cristo. Quando recorremos a Cristo, teremos paz. Mas ao olhar para Cristo, a nossa consciência de miséria aumenta, não diminui. Nós damos-nos conta que somos o homem de Romanos 7. Temos consciência daquilo que somos, mas ainda não recorremos a Jesus. Ainda vivemos com as nossas próprias forças. O reconhecimento dessa condição é o momento em que nós vemos, em que nós olhamos para a lei e a lei nos declara culpados. E ao declarar-nos culpados, nós precisamos de olhar para Jesus, porque a lei não nos tornará inocentes. A lei precisa que nós sejamos completamente santos para sermos considerados justos. Então, à medida que nós olhamos para Cristo, a nossa consciência de miséria
aumenta, não diminui. Mas como é que temos paz? Vamos ver. A nossa angústia vai aumentando ao mesmo tempo que teremos períodos de paz, ao confiarmos que Ele fará tudo o que prometeu. De onde é que vem essa paz? Da confiança de que Deus fará tudo o que prometeu. A promessa de que é Ele quem faz as nossas obras e quem opera a nossa salvação. Isaías 26:12 diz: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então, por que é que eu falei em períodos de paz? Porque Deus vai aumentando a consciência da nossa condição e vai nos dando mais capacidade para vencer. Agora, sendo assim, se é Deus a fazer em nós as nossas obras, o que nos era impossível pelas nossas obras, pela nossa capacidade, é agora possível por ser feito por Deus em nós. A obediência exigida pode ser dessa forma consumada. A obediência exigida pode ser dessa forma consumada. Podemos ser justificados na obediência que Ele faz em nós e a lei está satisfeita, porque não é a nossa própria justiça, mas a justiça daquele que satisfaz plenamente às exigências e aos requisitos da lei. Deus exige a obediência a todos os mandamentos, mas Deus nunca disse que teríamos de ser nós a fazê-los. Ele prometeu ser Ele mesmo a obedecer em nós. Por isso, quando é dito que devemos ser perfeitos como o nosso Pai é perfeito, Deus está a exigir uma coisa impossível? Não. Porque se é Ele a fazer, como é que são essas obras? Perfeitas. E durante quanto tempo é que elas podem ser perfeitas? Sempre que o deixarmos. Hoje? Sim. Se o deixarmos hoje. Continuamente? Claro. Se o deixarmos continuamente. Então, há alguma razão para explicar que essa exigência não pode significar o que lá está? Sede perfeitos como meu Pai é perfeito? Teremos de duvidar por nos parecer impossível? Não! Aceitaremos que isso significa que se refere a sermos maduros ou a sermos misericordiosos ou a sermos outra coisa qualquer senão perfeitos? Não. Porque é que Deus, em vez de ter dito sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso ou sede maduros como o vosso Pai é maduro, foi dizer sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito? Para nos confundir? Não. Porque simplesmente quando é Ele a fazer em nós as suas obras, elas são perfeitas, porque só podem ser perfeitas quando é Ele a fazer em nós as suas obras. Elas são perfeitas, porque só podem ser perfeitas. Então, não pode ser outra coisa além de perfeito. Deus não poderia dizer sequer outra coisa além de ser de perfeitos como vosso Pai é perfeito. E porquê? Porque se é Deus a fazê-lo em nós, significa que só pode ser perfeito. E se é Ele a fazê-lo em nós,
é feito durante todo o tempo que o deixarmos. E podemos deixá-lo fazer isso em nós ininterruptamente, durante toda a nossa vida, a começar agora para toda a nossa vida. Porquê? Porque se não o expulsarmos de nós, Ele vai fazer isso em nós. Será que a lei estaria satisfeita se a obediência não fosse perfeita? Não. E se fosse intermitente, eu permaneceria salva? A lei fecharia os olhos de tempos em tempos para me manter salva? Para não me declarar culpada? Para não me declarar que eu estava sentenciado à morte? Não. Sempre que a lei olha para mim com um só pecado, mesmo que seja entre períodos de obediência, eu estou condenado à morte. A lei não tem a capacidade de ser misericordiosa. Deus pode perdoar-me se eu me arrepender e se for a Ele pedindo perdão e fizer tudo para que não volte a pecar. Mas isso é para o caso de eu pecar. Pecar não deve ser algo corriqueiro na minha vida. Então, a lei declara-me culpado sempre que eu peco, mesmo nos intervalos da obediência. Então, a lei declara-me culpado sempre que eu peco, mesmo nos intervalos da obediência. O que aconteceria se essa obediência não fosse perfeita? A lei nos condenaria à morte. Então, só há uma forma de satisfazer a obediência exigida pela lei. Qual? Se Cristo obedecer em nós. Portanto, haveria alguma outra forma de podermos ser perfeitos? Bastaria sermos maduros ou misericordiosos? Não. E poderíamos cancelar essa exigência de Deus de sermos perfeitos como Deus é perfeito? Não, porque era a única forma de satisfazermos às exigências da lei. Porque era a única forma de satisfazermos às exigências da lei, permitir a perfeição de Deus em nós. Porque é Ele a fazê-la em nós. É a perfeição dele. É a perfeição como a dele. A tentativa de resolver a exigência de Deus de sermos perfeitos como Deus é perfeito é tentar demonstrar que não é bem isso que Deus realmente queria dizer. Porque tentamos resolver isso se não for porque não acreditamos que Ele pode fazer isso em nós? Que Ele pode ser o construtor e o transformador do nosso caráter. Só se acreditarmos que somos nós a fazer isso é que não cremos que será perfeito. Então, nessa situação, eu também não acreditava que seria a palavra perfeita, aí a bem usada nesse texto. Mas tem que ser, e só pode ser essa a palavra. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. E nessa situação nós descansamos em Cristo, temos paz, porque a lei
pode ser satisfeita em toda a sua exigência. Mas a angústia desaparece completamente? Eu confio em Deus, eu acredito que Ele faz essa obra em mim. Será que eu não tenho alguma angústia também de vez em quando? Vamos ter períodos de paz e de angústia por causa do aumento da noção de pecado e da indignidade. Essa angústia encontrará o seu auge após o fechamento da porta da graça, porque será o tempo de maior noção da nossa miséria diante da imagem de Cristo que nós aprendemos a conhecer melhor e melhor e melhor. Diante da visão do que Deus é, fica mais patente aquilo que nós não somos. Então a angústia aumenta não só pela nossa indignidade, mas pelo conhecimento cada vez mais claro daquilo que Deus é. Porque a revelação é algo progressivo. Deus está revelado na sua palavra, mas a compreensão, a cegueira que nos vai sendo tirada, vai capacitando-nos a ver o quanto essa revelação é distante daquilo que nós somos. A imagem de Deus é algo que parece inalcançável e seria inalcançável se não fosse o próprio Deus a fazê-la em nós. Quem não desperta não sente essa angústia porque não sabe como está. Então vamos a Cristo e agarramos a sua mão para ser Ele próprio a guiar-nos. Temos-nos levantado da oração cedo demais e não obtemos vitórias duradouras. O sábado é o descanso das obras já feitas por Cristo. Quando deixamos de viver pelas nossas forças, no velho pacto, não teremos a angústia de tanto que temos para fazer, porque sabemos que é Cristo que faz, tanto em qualidade como em quantidade, como em urgência diária. Há descanso e há paz. Mas não é uma paz negligente, é uma paz que coopera com Deus. Nós ainda queremos gerir tudo na nossa vida, até a nossa salvação e a da nossa família. A nossa salvação é Deus quem faz. E isso de ser Deus a fazer é dia a dia, momento a momento. E é por isso que é tão possível. E é por isso que se pode compreender como possível, porque é Deus que faz agora, sendo que não há tentação maior do que aquela que eu possa suportar. A salvação está fora do controle humano e aqueles que não confiam, não cedem o comando da sua vontade e da sua vida ao Senhor da vida, não têm paz. O controlo é do velho pacto, é do eu consigo, eu obtenho a salvação, eu escolho na Bíblia aquilo que ela deveria dizer, o que Deus deveria querer dizer com aquelas palavras. Então, quando eu quero obedecer, eu quero controlar, eu quero conseguir, eu me torno o meu Deus. Confiar em Deus é sair do velho pacto e entrar no novo. E esta consciência, irmãos, faz com que nós sintamos a necessidade de Deus.
esta consciência da nossa miséria, esta angústia com a qual nos debatemos porque não conseguimos, por mais que tenhamos lutado com nossas próprias forças. Eu já fiz tudo o que eu podia e não consigo. Então eu desespero. Às vezes precisamos de chegar a esse desespero para finalmente nos rendermos à boia de salvação. Mas muitas vezes nem assim nós nos agarramos à boia de salvação. Que temos feito, que temos dito, que é mesmo assim que nós somos salvos, que somos salvos em pecado. No velho pacto, tendemos a querer gerir tudo com antecedência para controlarmos tudo. Mas no novo, tem de ser diariamente. Isso assusta-nos, porque precisamos de desenvolver a confiança em Deus de uma forma diária, de uma forma em que não depende daquilo que eu guardei na minha despensa. Não está dependente de mim. Eu preciso de confiar. No novo pacto, só estou diante de uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, um defeito de caráter de cada vez, uma tentação de cada vez. Isso porque é Deus a gerir. Cada manhã eu acordo com novas forças. Deus promete-me o pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Não tenho o peso de uma lista inteira acerca de mim e da minha família, de todos os meus defeitos, de todo o mal que eu sou, mas só enfrento uma tentação de cada vez, um defeito de caráter de cada vez. Essa lista inteira derruba-me e tira-me a paz e leva-me ao desespero. A salvação é a paz do sábado das obras feitas. A oração daquele que tem o eu morto é: confio em ti, Senhor. Creio que o farás porque prometeste. A salvação de Cristo é descanso. A salvação falsa é fazer, fazer, fazer. Não é descanso por não ser preciso fazer nada, ou porque não é necessária obediência para a salvação. Não é descanso por não ser preciso fazer nada, ou porque não é necessária obediência para a salvação. Mas é descanso de deixar Deus fazer tudo em nós, de permitir a sua ação de transformação total, de modo que tudo o que tenha mérito seja dele e tudo o que não tem mérito seja meu. Não seja incluído como fazendo parte da justificação. Eu não posso satisfazer as exigências da lei. Preciso da justiça de Cristo. E justiça é obediência. Justiça é boas obras. Justiça é cumprir a lei. Então, para ser justificado, preciso sim de cumprir a lei. Sou sim salvo pelas obras, as obras de Cristo em mim. Por isso a justificação também é pelas obras, sim, as obras que é Cristo a fazer em nós. Então podemos ser justificados pelas obras perfeitas que Deus faz em nós. E podemos cumprir o mandato de ser perfeitos como Deus é perfeito. Eu não sou salvo pelas obras.
as obras da minha própria capacidade, as obras que eu faço para me salvar. Mas a justiça de Cristo em mim é exigida para eu ser justificada. Dá para compreender assim porque é que as obras fazem parte da justificação pela fé? Porque se as minhas são inaceitáveis, as de Cristo são exigidas. A justiça de Cristo é-me exigida para eu ser justificada, para eu entrar no céu. Sem a justiça de Cristo, eu não sou justificada. E essa justiça torna-se uma necessidade para a salvação, não apenas um mero resultado, um mero fruto, uma mera consequência. Então, dessa forma, nós podemos ser justificados pelas obras perfeitas de Deus em nós, pelas obras que Ele faz em nós, e podemos cumprir o quê? O mandato de ser perfeitos como o Pai é perfeito. Vejam, isso não é impossível. Deus não se enganou a inspirar os seus profetas. Se não somos nós a fazer, não temos mérito. Mas se é Deus a fazer em nós, é Ele que tem o mérito. Porque não havemos de aceitar sermos justificados pelas obras, se é do mérito de Deus e não nosso. Se é Ele a fazer e não nós. Se é exigido pela lei e não somos dispensados dessa exigência. Não seria uma ofensa não lhe dar essa glória? A glória de que é necessária a justiça de Cristo para ser salvos? Se gostou, partilhe este vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado e até breve.